Então vamos negociar. Por que uma dívida de R$ 10.000 no cartão de crédito se multiplica tão rapidamente? Dentro de um único ano, essa dívida pode alcançar os seus R$ 30.000 ou, quem sabe, superar esse valor. Mas a grande questão é, será que o banco pode me cobrar esses R$ 30.000 na justiça? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. A máfia que acontece por trás da cobrança de juros e multas em relação ao rotativo do cartão de crédito. E o melhor, como se proteger de todos esses abusos que acontecem diariamente. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a lidar com situações como essa. Então vamos ao que interessa. Recentemente, eu estava analisando um caso exatamente com essas mesmas características, uma dívida de R$ 10.000, e dentro de um único ano essa dívida já tinha alcançado os seus R$ 30.000, uma multiplicação que não existe outra justificativa a não ser juros e multas que com certeza estavam sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. E a principal dúvida dessa pessoa, o principal medo, o principal desespero que ela estava naquele momento, era do banco iniciar uma ação judicial e cobrar aquele valor cheio, sobrecarregado de juros e multas na justiça, cobrar aqueles R$ 30.000 de forma judicial. Essa era a grande preocupação dela. E a grande questão é, será que o banco pode mesmo cobrar esses R$ 30.000? Será que o banco pode sim cobrar esse valor inflado de juros e multas na justiça? Será que ele pode solicitar o bloqueio das suas contas bancárias, a suspensão da sua CNH, a penhora do seu salário, por causa dessa dívida que se multiplicou de forma assustadora como essa? Bom, em primeiro lugar, se o banco está ameaçando muito, é porque tem algo de errado por trás disso. Se todo dia você recebe alguma ligação de cobrança, se todo dia você recebe ligações e o banco está te ameaçando com um processo, tem algo errado. Porque se ele de fato pudesse iniciar esse processo, você acha que ele já não teria iniciado há muito tempo? Você acha mesmo que o banco estaria perdendo o tempo dele com ameaças e chantagens? É claro que não. Então, quando o banco começa com muitas ameaças, com muitas chantagens, com dívidas que se multiplicaram de forma assustadora, comece a desconfiar que tem algo errado por trás disso, principalmente se a dívida for de cartão de crédito. Porque, como a gente já tinha conversado anteriormente, para que o banco possa estar iniciando uma ação judicial, ele precisa provar que de fato você está devendo esse valor. E dívidas ali relacionadas a cartão de crédito, é difícil com que o banco consiga essa prova. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica melhor como que o banco inicia esse processo, o que ele precisa para de fato iniciar uma ação judicial. Então, de forma bem resumida, para que ele possa te processar por causa dessa dívida de cartão de crédito, ele precisa provar que de fato você está devendo esse valor. Então, devido a essa dificuldade de se provar a evolução dessa dívida, ele não inicia essa ação judicial, ele não inicia esse processo. Então ele utiliza isso até mesmo como uma estratégia para alavancar ainda mais a margem de lucro dele. Por quê? Porque já que ele não pode iniciar esse processo, ele vai te ameaçar, ele vai fazer chantagens. Infelizmente, algumas pessoas não têm esse conhecimento, não têm essa informação e acaba cedendo a essa pressão, acaba cedendo a essas ameaças, a essas chantagens e acaba que aceitando esse acordo que a pessoa só vai conseguir pagar algumas mensalidades, depois vai quebrar esse acordo e tudo volta à estaca zero, e você sabe muito bem a bola de neve que isso vai virar. Então, por causa dessa dificuldade que ele tem de provar que de fato você está devendo esse valor no cartão de crédito, o banco prefere utilizar outras ferramentas, como por exemplo a cobrança extrajudicial, que é exatamente isso que está acontecendo com você. Essas ligações, essas ameaças, essas chantagens. Então o banco ele prefere utilizar esses caminhos, até porque ele pode conseguir, eu diria que alavancar ainda mais a margem de lucro dele utilizando essas estratégias de coação. Infelizmente, isso acontece com uma frequência assustadora. O banco prefere utilizar esse mecanismo do que iniciar uma ação judicial. E por que ele prefere utilizar essa ferramenta do que iniciar esse processo? Porque a Lei 14.690 ela limita o rotativo do cartão de crédito em 100% ao ano. Então, não importa há quanto tempo essa dívida esteja em atraso, o máximo que o banco pode cobrar é o dobro, 100%. Ou seja, nesse caso que eu estou trazendo para você, nessa dívida de R$ 10.000, se o banco iniciasse esse processo, o máximo que ele poderia cobrar seria R$ 20.000. Isso é o máximo, mas não significa que o banco iria receber esse valor total. Não significa que o banco ia receber esse 100% a mais. Com certeza, se ele iniciasse essa ação, o juiz iria determinar um valor menor do que esse, iria determinar menos do que 100%. Então, é claro, o banco prefere utilizar outros mecanismos, outras ferramentas para tentar induzir os seus clientes, a induzir esses devedores ao erro.
Olha só, infelizmente, a maioria das pessoas, por essa falta de conhecimento, conhecimento básico sobre formas de negociar, sobre as ferramentas que o banco utiliza, infelizmente, por causa dessa falta de conhecimento básico, essas pessoas acabam que aceitando esses acordos que não são nem um pouco vantajosos para ela. Ah, Thiago, consegui um excelente acordo, eu consigo pagar essa mensalidade. Certo, mas são quantos anos pagando? Quantos anos que o banco te fez essa proposta? O custo efetivo total, quando você terminar de pagar, com certeza você está pagando o dobro do valor que você realmente deve. E essa é apenas uma das várias e várias estratégias que você pode estar utilizando, como por exemplo a própria Lei 14.690, vários e vários artigos dentro do Código de Defesa do Consumidor que diz que a partir do momento que o banco te coloca em desvantagem onerosa excessiva, essa cláusula dentro desse contrato, esse próprio contrato, esse próprio acordo que o banco te fez, ele é nulo, não tem validade nenhuma. Então, várias e várias são as estratégias que você pode estar utilizando para, de fato, conseguir um bom desconto. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não utiliza essa estratégia quando vai negociar, quando vai formular a carta proposta para estar enviando ao banco, a pessoa não justifica, não fundamenta a carta proposta que ela vai estar fazendo, e é claro, o banco percebendo essa vulnerabilidade, o banco percebendo essa falta de informação, ele vai utilizar todas as ferramentas que ele tem no momento para tentar alavancar ainda mais a margem de lucro dele e colocar essa dívida lá nas alturas, multiplicar essa dívida de forma assustadora. Então, sempre que você for negociar qualquer que seja a dívida, verifique se o banco não está cobrando juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. E se for dívidas de cartão de crédito, tenha certeza que o banco está, sim, cobrando juros e multas de forma abusiva. 90% dos casos o banco vai sim cobrar juros e multas de forma excessiva. Até porque é exatamente dessa maneira que ele vai alavancar ainda mais a margem de lucro dele. Então, resumindo esse vídeo, esse caso que eu trouxe para você nessa dívida de 10 mil reais, o máximo que o banco poderia cobrar seria 20 mil reais. Por quê? Porque a Lei 14.690 limita o rotativo do cartão em 100% ao ano. Então, por causa dessa dificuldade em se provar que de fato você está devendo esse valor, o banco prefere utilizar outras ferramentas para tentar recuperar o valor desse saldo devedor. Mas não significa que ele não possa iniciar essa ação judicial. Pode sim. Ele pode iniciar essa ação judicial e te cobrar 20 mil reais, te cobrar aquilo que a lei permite. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece, porque o banco consegue sim alavancar ainda mais a margem de lucro dele utilizando outras estratégias como essa, por exemplo. Te oferecendo acordos com prestações a perder de vista, com prestações que cabem dentro do seu orçamento, porém, quando você calcula o custo efetivo total, essa dívida dobrou, triplicou de valor, você aceita esse acordo, paga algumas mensalidades, quebra esse acordo, depois o banco vende essa dívida pelo valor integral. Então, ele vai aumentar ainda mais a margem de lucro dele utilizando outras ferramentas. Então, ele prefere não iniciar esse processo com dívidas menores, mas ele pode sim iniciar esse processo. E utilizando a lei ao seu favor, fundamentando a sua carta proposta, você vai sim colocar um ponto final nessa máfia, você vai sim colocar um ponto final nesses abusos que estão acontecendo e com certeza vai colocar um ponto final nessa crise financeira que você está. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.